Fala galera, tudo bom? Meu nome é Marina, sou a Marina Pereira, eu sou médica sanitarista, eu sou professora da Medway de Preventiva. Hoje a gente vai falar mais uma vez sobre um dos assuntos que mais cai na Preventiva, nas provas de São Paulo, e hoje o assunto vai ser atenção primária à saúde. Mas antes de começar, caso tu tenha chegado aqui sem saber o que está acontecendo, nós somos a Medway, a gente é uma empresa de ensino médico e se o teu sonho é fazer residência em São Paulo, tu está no lugar certo, porque a gente vai revisar aqui no YouTube os assuntos mais relevantes para as provas do Estado. Hoje, como eu falei, um deles que é a APS. Se liga também nos nossos guias estatísticos das instituições. Aqui no link da descrição vocês conseguem pegar alguns para poder sacar o que a gente tem tanto aqui nos nossos cursos voltados para São Paulo. Mas sem mais delongas, vamos lá para nossa aula, para as nossas questões de prova de residência. Então a primeira questão é uma questão da USP Ribeirão, de 2020, que conta aqui uma historinha. O médico de família e comunidade comentou com a sua equipe que, nos últimos 10 anos, ele vem trabalhando com o crescimento e com as mudanças que ocorreram na vida da população adscritiva à sua unidade de saúde da família. Ele referiu que, ao andar pelo território da unidade, é abordado por vários membros da comunidade que querem discutir com eles as suas condições de saúde. O atributo-chave relacionado ao relato do médico de família e comunidade é, e aí ele traz aqui algumas possibilidades. Primeiro eu quero que vocês percebam que ele está pedindo o atributo da APS relacionado ao relato que o médico fez, tá? Então a gente não pode elocubrar muito, a gente tem que pensar no que ele está trazendo aqui na história. Então vamos lá ver um pouquinho sobre quais são os atributos da atenção primária. Não confundir com os atributos do SUS, tá? Aqui é outra coisa, mas tem alguns que são parecidos. Então, os atributos nucleares ou essenciais da APS são a longitudinalidade, que é o mesmo conceito do princípio do SUS, ter esse atendimento longitudinal do paciente, conseguir observar ele ao longo do tempo, isso melhora na resolubilidade da APS. A integralidade, que aqui tem um ponto um pouco diferente do que a gente vê no SUS. Enquanto no SUS a gente pensa muito em coisas que a gente oferece ao paciente, o paciente ter direito a tudo que ele precisa, por exemplo, em todos os níveis da atenção, aqui na APS, a gente, além disso, observa também o indivíduo como um todo. Então, a gente dá uma atenção integral para aquele paciente em termos biopsicossociais. Mas não confundam, porque isso também aparece lá nos princípios do SUS, tá? Às vezes, nos princípios do SUS, eles também entendem o paciente como um todo na integralidade, e às vezes na APS também eles trazem essa ideia do paciente poder circular pela rede inteira para poder ter o cuidado que ele precisa, tá? Então, longitudinalidade, integralidade, depois vem a atenção ao primeiro contato. A atenção ao primeiro contato é a gente dar uma boa atenção àquele paciente a cada contato que ele tem. É como se cada vez que ele voltasse ali com outra queixa, ou cada vez que ele volte ali com uma queixa que ele já teve, mas está se repetindo, a gente dá uma atenção para ele do jeito que ele necessita. Isso é a atenção ao primeiro contato. Significa que a atenção primária à saúde deve ser o primeiro contato que o paciente tem com o sistema de saúde. Então, no momento que ele chega ali na sua unidade, seja por uma coisa que ele acabou de sentir, seja por uma coisa que ele já sentia e retornou a sentir, seja um paciente que nunca apareceu, mas ali ele está pela primeira vez, a gente está tecendo o primeiro contato dele ali naquele momento. A gente que eu digo, a gente da APS. Depois vem a coordenação do cuidado. A coordenação do cuidado significa que a atenção primária à saúde, ela é a grande responsável pelo cuidado do paciente. Então, por mais que o paciente circule por toda a rede, vá para a atenção terciária, vá para a atenção secundária, vá para um ambulatório X, vá para um pronto-socorro no momento que ele está com alguma coisa aguda, quem está coordenando o cuidado daquele paciente é a atenção primária à saúde, a equipe de saúde da família que ele está ali no seu território, beleza? Então, esses são os 4 atributos nucleares ou essenciais da APS, mas a gente tem ainda os atributos derivados, que são a orientação familiar e comunitária e a competência cultural. Em alguns lugares, algumas referências, eles dão orientação familiar como um e orientação comunitária como outro. Aí seriam 3 atributos derivados. Mas tanto faz, tem lugar que fala como se fossem 3 e tem lugar que junta a orientação familiar e comunitária. Mas o que significa isso? A orientação familiar e comunitária é quando o médico, os outros profissionais ali da APS, eles têm essa orientação do seu trabalho
pensando naquelas famílias e pensando naquela comunidade. Então, eles levam em consideração, no momento que eles estão fazendo o cuidado das pessoas, a história familiar delas, a história que elas têm ali naquele território, todas essas questões que envolvem muito além do que os pacientes têm, além da sua dor, da sua queixa aguda, da sua queixa mesmo médica, digamos assim, queixa de saúde. Então, a orientação familiar e comunitária seria isso, seria observar ele ali no ambiente dele, ali na família dele também. E a competência cultural, que a gente pode confundir um pouco com a comunitária, é diferente, é entender todos os aspectos culturais que estão ali envolvidos. Enquanto na comunitária a gente está observando muito ali com relação ao território, com relação aos vínculos que aquelas pessoas têm, na competência cultural a gente vai observar questões culturais daquela população ou daquela pessoa, né? Então a gente observa muito a religião dela, as coisas culturais nesse sentido. Essa é a diferença aqui entre a orientação cultural familiar e comunitária e a competência cultural. Lembrando que aqui, quando a gente fala de orientação familiar e comunitária, é tanto no sentido da população como um todo, como também no sentido de ali individualmente para cada pessoa, tá? Aí, voltando, a gente ficava com a longitudinalidade, porque era um médico que estava ali na unidade já há 10 anos, então ele estava mostrando, trazendo ali naquela história dele o tanto que ele tinha um vínculo com aquela comunidade, com aquela população do seu território. Então, a longitudinalidade estava bem clara, era bem a carinha da longitudinalidade mesmo. Lembrando, como eu falei, que a gente não pode ficar procurando extrapolações. A gente tem que pensar o que aquela questão está trazendo de forma mais direta quando a gente quer pensar qual dos atributos, ou mesmo nas questões do SUS, qual o princípio do SUS, a gente tem que pensar qual é o que está mais diretamente relacionado ali. A gente até poderia pensar um pouco em competência cultural, mas o que ele traz ali das conversas que ele tem com as pessoas e tudo, parece muito mais ligado à orientação familiar e comunitária do que a competência cultural em si. Então, de fato, ali quando ele traz que ele está lá há 10 anos, que ele conhece todo mundo, a gente pensa muito na longitudinalidade mesmo, tá? Vamos para a próxima, então. Mais uma da USP Ribeirão, de 2020. Então, uma paciente jovem procurou a unidade da saúde da família perto do final do expediente com uma queixa de dor lombar que se iniciou há aproximadamente um mês. Ao chegar, percebeu que a unidade estava lotada, esperou alguns minutos e foi atendida por um membro da equipe que checou seus dados, perguntou sobre os seus problemas, se apresentava outras queixas e avaliou os seus sinais vitais, pressão, pulso, temperatura, que estavam todos dentro dos padrões normais. Aí, o membro da equipe explicou à jovem que a agenda do médico estava sem vagas naquele momento, mas que ele poderia agendar uma consulta para o próximo dia, tendo em vista as características do seu problema e ela pertencer ao território da unidade. A ação específica do membro da equipe da saúde nessa situação denomina-se, aí eu marquei aqui a ação específica, não foi acaso, eu queria que vocês olhassem aqui para essa questão, entendendo que ela está querendo que a gente fale dessa ação específica do profissional. Vocês vão entender por que eu falei isso. Porque aqui ele traz, então, as 4 possibilidades. Então, seria o trabalho em equipe multiprofissional? Ali só está falando de um profissional que a atendeu, né? Então, não seria exatamente isso. A descrição de clientela, ela é a descrita, ela faz parte ali do território, mas isso não tem relação direta com a ação daquele profissional naquele momento, né? Acolhimento com classificação de risco? Sim, é acolhimento com classificação de risco, vou já explicar. E o acesso avançado à saúde, até pode ser que lá seja um acesso avançado, que eu vou explicar também o que é, mas isso não é exatamente o que a questão estava pedindo, né? Ela está pedindo a ação específica dele, como é que se chama essa ação específica que ele teve. Então, esse profissional fez um acolhimento com classificação de risco, mas calma que eu vou explicar. Então, o que é o acolhimento com classificação de risco, né? Acolhimento é um termo um pouco amplo, um pouco não, é bem amplo. Ele significa receber o usuário de forma que ele se sinta acolhido e assim a gente realiza o primeiro atendimento dele ali na unidade, tá? Então, por dizer acolhimento, a gente pode estar se referindo ao fato de que o paciente, quando chega ali, precisa se sentir acolhido naquele local, ou pode significar também o primeiro atendimento que a gente está dando para ele. Por isso que eu digo que é um termo amplo. Mas na atenção primária à saúde, acolhimento está muito relacionado a esse primeiro atendimento que a gente dá. Nesse primeiro atendimento, dentro do acolhimento, pode ser feita a classificação de risco. Então, percebam bem o que eu estou falando. Eu disse que acolhimento é um termo amplo,
realmente ele é um termo amplo, ele pode tanto significar o momento em si que o paciente chega, está sendo acolhido e vai passar por esse primeiro atendimento e fazer a classificação de risco, mas não é só isso. O acolhimento também, dentro desse termo amplo, está nesse sentido de ser bem acolhido, né? Então, tipo, por mais que ele já tenha passado por um técnico de enfermagem, por um enfermeiro, o médico também tem que fazer um bom acolhimento dele quando ele chega no consultório dele, tá? Então, o acolhimento, não confundam, não é simplesmente esse momento da primeira consulta, não. Então, então o acolhimento ele pode ter essa classificação de risco, mas não necessariamente, e feita essa classificação de risco, o profissional que está ali classificando pode identificar se tem necessidade de ir para um outro atendimento, ou com o médico, ou com o enfermeiro, né? Aí varia, né? Esse acolhimento pode ser feito então por um técnico de enfermagem, mas a classificação de risco em si tem que ser feita por um profissional da enfermagem, um enfermeiro. É a classificação de risco clássica, né? Claro que um técnico de enfermagem tem capacidade para dizer se o paciente precisa entrar para ser consultado com o médico e tudo, mas a classificação de risco em si, que tem aquele verde, amarelo, azul e tal, precisa ser um enfermeiro, um profissional enfermeiro. Então, vamos lá. E o que é o acesso avançado, né? O acesso avançado, ele é um tipo de organização de agenda. Então, é uma outra coisa, não é ou acolhimento ou acesso avançado, não é isso. Dentro do acesso avançado, pode ter o acolhimento junto. Então, é um tipo de organização de agenda que ele preconiza muito o faça hoje o trabalho de hoje. Então, aqui a ideia é que qualquer paciente que chegue na unidade seja atendido naquele dia. Não existe uma agenda para o médico que as pessoas vão lá, tem um dia específico para marcar consulta, não existe mais isso. O paciente que chega lá vai ser atendido. Vai ser atendido pelo médico? Não necessariamente. Se for uma equipe bem estruturada, o paciente pode passar só com o técnico de enfermagem. O técnico de enfermagem, ele tem as suas competências, ele tem capacidade para resolver uma gama de coisas e ele pode sim passar só com o técnico mesmo. Mas aí, caso exista a necessidade, aí sim ele vai passar com os outros profissionais, ou com o enfermeiro, ou com o médico, aí depende da necessidade do paciente ali. E mais calma que também não é assim, só virou um pronto atendimento, só vai atender quem chega lá, não pode mais marcar nada, não é assim. Tem algumas agendas que ainda são protegidas, que ainda vai ter essa marcação, que são coisas como pré-natal, puerpério, puericultura, a saúde mental também, que são pessoas que precisam de um atendimento diferenciado, pessoas que têm problemas de saúde mental. Então, a gente mantém dentro da agenda do profissional alguns espaços específicos para que ele atenda essa população, essas populações que precisam mais, que precisam mesmo dessa organização. Então, geralmente a gente deixa ali 2 horas durante o dia para o médico e para o enfermeiro atenderem, né, o pré-natal, o puerpério ou puericultura, deixa reservado alguns horários e os outros ele fica lá à disposição para qualquer pessoa que chegue com a necessidade que precisa passar por um médico mesmo. As demais, como eu falei, entram com uma agenda aberta e aí quem vai chegando vai sendo atendido e vai sendo verificada as necessidades deles. É necessário ter um dimensionamento profissional adequado e uma equipe experiente. Esse é um dos as grandes críticas ao acesso avançado. Tem muitos lugares que querem implementar o acesso avançado porque ele é realmente muito interessante, mas para fazer isso é preciso que tenha um dimensionamento de profissionais adequado, ou seja, que tenha um número certo de médicos para aquela população, um número certo de enfermeiros para aquela população, de agentes comunitários, de técnicos de enfermagem. É importante que esse dimensionamento seja adequado para que a equipe não fique muito cansada e não fique sem aguentar toda a demanda que está chegando ali para eles. E é importante também que tenha uma equipe experiente que consiga receber esses casos e distribuir eles para toda a equipe, nesse sentido de que tem muitos casos que não precisam chegar ao médico e nem deveria mesmo chegar ao médico, que corre risco aí da gente acabar passando medicamento que ele nem precisava, né? A gente sabe que os médicos são muito medicalizadores, né, digamos assim. Então, é por isso que é importante fazer isso, beleza? Vamos para a próxima então, agora é uma da Unicamp, de 2017. Então, em uma pesquisa qualitativa sobre alcoolismo com profissionais de saúde na APS, 50% deles relataram ter tido alguma experiência familiar ou pessoal com abuso de álcool. Então, são profissionais que estão cuidando de pessoas que fazem uso de álcool, mas tem uma história pessoal ou familiar de abuso de álcool. Durante as discussões de casos de pacientes alcoolistas, um aspecto que deve merecer a atenção nas reuniões da equipe entre os profissionais de saúde com perfil semelhante ao desse estudo então, como eu disse, né, pessoas que tiveram alguma história familiar ou pessoal com álcool, e aí eles estão fazendo uma discussão de casos de pacientes alcoolistas, né, que fazem uso do álcool também.
E aí, o que que a gente tem que levar quando a gente pensar nisso, né? O que que a gente tem que... Qual aspecto a gente tem que dar atenção? Aí vocês vão dizer, pronto, contra-transferência, o que é isso? Transferir o paciente para algum lugar? Remanejar o paciente, ou remanejar os profissionais, transferir o caso, apoio matricial? O que está acontecendo? É contra-transferência e vocês estão aqui, meu Deus, o que é isso? Calma, não é tão complicado assim. Então, esse termo da contra-transferência é um termo que a Unicamp gosta bastante de abordar, é um termo que ele é bastante usado na psicanálise e a medicina de família e comunidade também tem pegado para si esse tema para discutir todas as coisas importantes ali que afetam os profissionais de saúde com relação aos pacientes. Então, o que é isso? São reações e sensações que o paciente desperta inconscientemente no profissional. Então, eu sou uma profissional aqui que estou atendendo o paciente, é uma coisa que o paciente desperta em mim. O paciente não está fazendo isso de propósito, ele não tá, eu vou despertar um desconforto na Marina, não é isso. É feito de forma inconsciente, ele nem sabe o que está acontecendo, isso na realidade tem muito a ver com o profissional em si, né? Então isso faz muito sentido aqui quando a gente traz esse caso da questão. Então são profissionais que tiveram um problema familiar com álcool ou um problema pessoal com álcool, se chega um paciente que faz uso de álcool de forma abusiva, isso pode despertar uma coisa nele. Pode despertar reações e sensações, são coisas individuais da pessoa. Algumas mais fortes, algumas mais fracas, depende bastante. E isso pode chegar a atrapalhar o processo terapêutico ali que aquele médico, aquele profissional está fazendo com aquele paciente, com aquele usuário. Opa, volta. E aí, ou seja, precisa a gente remanejar esse profissional? Depende. Em muitos casos, não. Em muitos casos, basta você ter consciência de que a contra-transferência acontece para que você consiga lidar com isso. Aí você lidando bem com isso, se isso não atrapalha o processo terapêutico, não existe nenhum problema do paciente ficar contigo ou de você estar ali presente numa discussão de casos, tá? Então, por isso que não existe esse problema, não existe essa necessidade certíssima, certeira de que a gente precisa transferir esse paciente para outra pessoa. Então, a gente já tirava ali algumas das possibilidades dentro da nossa questão, né? A gente já tirava o remanejamento, já tirava a transferência do caso, aí sobrava o apoio matricial, que é o próximo tema aqui que eu vou falar para vocês rapidamente, que é porque, e vou explicar o que é o matriciamento e vocês vão entender por que não havia necessidade exatamente naquele momento. Então, o matriciamento é uma equipe externa que complementa o cuidado do usuário. Então, eles chegam lá na sua equipe de saúde da família para auxiliar vocês no cuidado daquele paciente, no cuidado de um caso específico, no cuidado de alguma coisa do território. Então, eles dão suporte para discutir os casos e para fazer algumas intervenções terapêuticas. Vou dar um exemplo. Digamos que a gente está num território que tem bastante casos de saúde mental e mensalmente um CAPS chega lá na nossa unidade de saúde e faz uma discussão conjunta, em conjunto com a sua equipe para discutir os casos mais complicados. O que é que vai acontecer? Eles vão dar esse suporte, vão auxiliar nas ações que a gente vai fazer com aqueles casos mais difíceis, sem haver a necessidade da gente simplesmente transferir o paciente para outro lugar ou encaminhar ele para outro lugar. Então, eles ajudam no processo todo, de forma que a atenção primária à saúde fique muito mais resolutiva ali mesmo no território. Então, eles dão esse auxílio. Mas é uma equipe externa, isso vai ser importante já já. E o NASF, são sinônimos? Não, não são sinônimos. E é isso que a gente vai falar agora com essa questão da USP São Paulo de 2020. Então, a questão falava, o NASF é um importante dispositivo à organização dos sistemas de atenção à saúde no Brasil. Quais são seus objetivos? Questão direta. Então, vamos falar um pouquinho sobre o NASF, mas primeiro a gente vai ler aqui quais são as alternativas. Seria suprir a atenção básica com especialistas para ampliar a cobertura de casos complexos? Então, lembrem que o NASF, eu vou explicar, mas o NASF são equipes que estão ali auxiliando também no nosso território. Então, essas equipes estão ali para suprir a atenção básica com especialistas, elas estão ali para incrementar e ampliar a referência e contra-referência de casos, estão ali para ampliar a abrangência das ações da atenção básica, bem como sua resolubilidade, ou estão ali para encaminhar os casos que precisam de atendimento especializado. Então, vamos entender um pouquinho sobre o NASF que a gente volta para as alternativas. O NASF é uma equipe multiprofissional e interdisciplinar que são responsáveis por um certo território, que geralmente é um território de mais UBSs, de mais de uma unidade básica de saúde. Então, como assim? Diferente do matriciamento, aqui é uma equipe que ela é daquele território. Não como a equipe de saúde da família. A equipe de saúde da família ela é responsável por um território pequeno, que ela é responsável apenas por aquele território.
Já o NASF não. O NASF vai ser responsável por um território bem mais amplo e ele auxilia várias equipes. Então, ele na verdade, ele é um NASF, o NASF, ele, na verdade, ele tem responsabilidade pelas equipes, digamos assim. Então, ele é do território, mas um território bem amplo, e ele está ali para ajudar essas equipes. E quais são essas ações que eles fazem com as equipes? Eles podem fazer discussão de caso, podem fazer matriciamentos, né? Ou seja, só chegar lá para uma reunião e explicar as coisas, fazer esse apoio matricial, que nem a gente faz lá no matriciamento, que não é NASF também, no matriciamento comum sem ser NASF. Eles podem fazer atendimentos individuais ou conjuntos, então atendimentos eles mesmos só atenderem o paciente, ou atender junto do médico da estratégia de saúde da família, ou junto do enfermeiro ali. Então eles podem fazer essas três coisas, e eles podem fazer também ações no território, ações em grupo ali no território também é uma coisa que eles podem fazer, além de outras coisas. Eu trouxe aqui só algumas para vocês verem o tanto que o NASF tem um papel interessante assim de múltiplas ações possíveis e o quanto que eles ajudam. E o que é que leva a isso, né? Qual é a ação que isso acarreta? Acarreta em ampliar a oferta e a resolutividade das ações de saúde ali na atenção primária. Então, se eu tinha um paciente que se eu não tivesse esse apoio, eu não conseguisse manejar o caso dele, eu ia com certeza pensar em encaminhar ele para um serviço especializado. Mas eu tendo um apoio ali de profissionais especializados que vão no meu território me auxiliar, eu posso conseguir manejar aquele caso mais complicado. Significa que nenhum caso vai ser passado por um especialista porque tem um NASF ali? Não significa. Tem casos que não tem jeito, precisam passar mesmo para um cuidado no setor secundário, no setor terciário, no setor não, no nível de atenção secundária ou terciário. Então, mas o que acontece é que aumenta e muito a resolutividade ali da atenção primária. Fechou? Então a gente ficava com a C, que é exatamente isso que eu falei, ampliar a abrangência das ações da atenção básica, bem como a sua resolvibilidade. Beleza? Beleza, então, gente, agora a gente vai para a questão da USP São Paulo de 2019. Então, vamos lá. A Joana tem 20 anos e é paciente da unidade de saúde desde que nasceu. Toda a equipe conhece a sua história. O pai dela era traficante de drogas e morreu assassinado pela polícia em um tiroteio. A mãe se casou novamente e Joana foi abusada pelo padrasto quando tinha 10 anos de idade. Aos 16 anos, ela teve o primeiro filho e o pai desse filho é um traficante que atualmente está preso. O filho é saudável e Joana tem surpreendido a equipe como mãe. Ela está grávida do seu novo companheiro e a agente de saúde relata comentários da comunidade de que ela tem usado cocaína mesmo depois de ter engravidado. Continuando então, aí ela veio lá para o agendamento da consulta, mas os agendamentos de consultas da unidade são feitos semanalmente, mas as gestantes têm prioridade com retorno previamente agendado. A Joana não consegue se organizar para as consultas agendadas e ela prefere ir no dia em que ela está bem da cabeça para ter o atendimento. A equipe consente e combina com ela que vão conseguir um encaixe com o médico ou enfermeira desde que ela venha com a frequência necessária para o pré-natal. Ela já conseguiu fazer os primeiros exames de pré-natal, deram todos normais, inclusive a sorologia para o HIV. Qual a conduta do caso? Então aqui a gente tem o caso de uma paciente, de uma mulher de 20 anos, que ela tem uma história aí bem complicada de violência, de abuso, uso de drogas na família, tráfico de drogas na família, enfim, bem violenta mesmo. E ela teve o primeiro filho, com alguns percalços, né? O pai atualmente está preso, é traficante, mas ela tem surpreendido como mãe e ela está grávida agora do novo companheiro, mas o agente de saúde percebeu, ouviu que ela tem usado cocaína mesmo depois. Apesar de tudo, apesar de não conseguir ir nas consultas marcadas previamente, ela está conseguindo ir fazer os seus atendimentos do pré-natal. Então, o que a gente vai fazer com a Joana? A gente vai manter essa estratégia de encaixe de consultas? Vai denunciar a Joana ao Conselho Tutelar? Vai internar a Joana compulsoriamente? Ou a gente vai reforçar a necessidade de agendamento prévio com ela? Vamos falar um pouquinho então de acesso na atenção primária à saúde para a gente poder resolver essa questão. Uma coisa importante da gente saber é que tem alguns usuários que eles precisam ter um acesso diferenciado. É o que a gente chama de equidade no acesso. Óbvio que é importante que a gente tenha uma agenda organizada, é importante que a gente não abra exceções para todo mundo, senão ia virar uma bagunça, claro que é importante. Mas alguns usuários são muito mais beneficiados se a gente fizer um acesso diferenciado para eles, como alguns casos que podem ter destaques, um deles é a da saúde mental. Então, pessoas em situação de rua, pessoas em uso abusivo de substâncias, aqui mesmo. Então, essas pessoas, elas têm uma necessidade diferente e por isso a gente precisa tratar elas com equidade
Por isso que é melhor a gente não fazer exatamente o que a gente faria com outras pessoas. Então, no fim das contas, qual é a conclusão que a gente tira? Em que ajudaria, nesse momento, uma internação compulsória ou uma denúncia ao Conselho Tutelar para a Joana? Não ia ajudar em nada. Ela já está tendo o cuidado que ela precisa, ela está fazendo todos os atendimentos que ela precisa, de uma forma inesperada, de uma forma um pouco desorganizada, sim, mas ela tem feito direitinho e tem dado resultado. Então, para que a gente vai mexer em time que está ganhando, né? Digamos assim. Então, a gente mantém a estratégia de encaixe de consultas para a Joana, com certeza isso vai ser o melhor para ela naquele momento. Então, quando tiverem essas questões, olhem com um senso crítico do que a questão está pedindo, tá? Principalmente quando for uma questão assim da USP, uma questão da Unicamp, da USP Ribeirão também, que são universidades que têm um teor crítico um pouco mais importante, tá? Então, a gente fica com isso hoje, mas se tu queres mais, a gente tem aulas específicas sobre como esse foco é cobrado na USP São Paulo, na Unicamp, na Unifesp e em outras instituições, tudo isso no nosso Intensivo São Paulo. A gente tem os guias estatísticos completos de cada uma das instituições. A gente tem também um curso diferencial de cirurgia e um curso de imagens radiológicas para vocês chegarem lá com o diferencial mesmo nas provas. E a gente está com vagas abertas ainda, então vem com a gente para o intensivo. Mas por hoje é só. Pra cima. Até mais, galera!